Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Fisiocast é o podcast que fala sobre finanças, prosperidade para profissionais da área da saúde. Somos dois fisioterapeutas que gostamos muito de falar sobre dinheiro, então me chamo Fred Rezende e estou aqui sempre com o meu parceiro Felipe Scher. E aí, Felipe Scher, hoje temos um convidado de peso, hein? A gente gostou dessa parada agora de ficar trazendo um convidado, né? É bom, né? Então é um muito grande. Vou apresentar para vocês, estamos aqui hoje com o Dr. Renato de Paula, um renomado fisioterapeuta, mestre em bioquímica médica pela UFRJ, doutor em bioquímica médica, neurociência no Imperial College London, na Inglaterra, Tá, respeito. com pós-doutorado nos institutos de farmácia e NCE na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundou o Instituto Reabilitarte, falei certo? Certíssimo. Show de bola! Para acolhimento das pessoas com deficiência na UFRJ. Foi diretor universitário e coordenador de curso de graduação e pós-graduação. Recentemente, foi presidente da SUDERJ, dedica sua carreira à produção e divulgação científica e na implementação de políticas públicas relacionadas à saúde e à inclusão, impactando positivamente a vida de muitas pessoas através do esporte adaptado. É professor universitário, palestrante e escritor, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional e Educação do CREFITO 2, CREFITO Conselho Regional de Fisioterapia aqui do Rio de Janeiro, e membro da Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura. Por fim, não gostei dessa parte. Não. Nada de por fim. Atua nos seguintes temas: esporte e saúde do idoso, doenças raras, reabilitação do sistema neurolocomotor e autismo. Seja muito bem-vindo, Renato. Caso tenha esquecido de alguma coisa, fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Felipe, Fred, obrigado por estar aqui. Fã de vocês. Faltou. Bom demais, hein? Então, parabéns aí pela iniciativa. É uma oportunidade ímpar falar de prosperidade, falar de valorização da nossa profissão. É o que nosso amigo em comum, o Dr. Willem, traz como quase um bordão, né? Valorizar os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os profissionais de saúde. E estamos vivendo um momento único, onde se percebeu que, apesar de falarmos aqui de dinheiro, ele não é suficiente sem saúde. Então, encontrar dois profissionais de saúde falando de dinheiro, eu acho que a gente fecha o ciclo. É um prazer estar aqui. Ótimo. Pô, vai ser difícil bater aí esse currículo, hein? Rapaz! Foi quase um terço do programa só olhando. Isso porque só botou uma parte, não colocou tudo. Ó. Não dá, né? Renatão, conta pra gente, como é que você começou na fisioterapia? A gente falou do seu currículo, falou dos seus títulos, doutorado e tudo mais, mas quando tudo começou? O que te levou a procurar a fisioterapia? Com a curiosidade. Eu sou de Nova Iguaçu, bairro Botafogo. Em Nova Iguaçu não tinham muitas opções de referência. Eu lembro que eu quis ser astronauta um dia e voltei para casa. Minha mãe falou, Otônio, era o nome do meu pai, né? Olha o que seu filho quer ser. Aí meu pai pensou bem e falou, pô, não conheço nenhum astronauta. Aí me dissuadiu de ser astronauta. Depois eu quis ser oceanógrafo, depois de uma feira de ciência na escola. Ela falou, não, oceanógrafo também não conheço ninguém. Em Nova Iguaçu, então, sem mar. Eu conheci um amigo que você vai trazer aqui um dia, espero, chamado Bruno Maziotti. Bruninho era meu vizinho. E Bruno estava saindo da odontologia e indo para fisioterapia. Ele é 2, 3 anos mais velho que eu, e falou, Renato, vou fazer fisioterapia. Eu não tinha ideia do que era. Mas o poder do ambiente, era alguém que eu confiava, era uma área de saúde e era uma profissão que envolvia esporte, aquele auge do Romário, o auge do filé. Então a gente mergulhou de cabeça, foi uma opção indicada pelo Bruno. Bruno, um abraço para você, irmão. Tá hoje na Espanha, foi fisioterapeuta da seleção do Corinthians, é um irmãozão nosso. E foi assim que eu comecei na profissão, apaixonado pela fisioterapia hoje. Se eu não fosse fisioterapeuta, seria fisioterapeuta novamente. Apesar de, na trajetória, a fisioterapia ter virado um questionamento muito grande dentro de mim, né? Então, a fisioterapia mudou muito. Eu sou da fisioterapia do forno de Bia, da parafina. Da tua época. Então, eu questionava muito esses métodos, questionava muito a passividade da fisioterapia da minha geração. Então, aí que a ciência me pega mesmo para ser alguém experimentalista e
e ajudar a construir esse currículo aí que você narrou. Mas isso não é importante, não. Se não tiver prática, não tiver resultado nesses papéis que a gente colecionou, não vale a pena. Basicamente é isso. A gente falou num dos episódios, a gente falou sobre essa questão da evolução, né, do futuro da fisioterapia. E eu falei que a gente busca muito falar sobre o futuro, por isso que ele brincou sobre a questão do fundo de Bia, que foi o tema que a gente debateu no episódio. E eu falei com ele, falei assim, cara, o que eu percebo é que a gente tá buscando o futuro, a gente olha o que vai acontecer lá na frente, mas a gente esquece o que a gente deveria ter aprendido no passado. Que é exatamente isso, os títulos pelos títulos não significam nada se não houver execução. A gente percebe que hoje o mercado vem se perdendo muito nessa execução. Então, as pessoas buscam muito título, curso, formação, mas falta um pouco mais de prática, de execução e um olhar para a vida do ser humano que está ali, que é o nosso paciente, né? Perfeito. Eu acho que isso também que ele falou é bem interessante, que acho que falta um pouco isso também do fisioterapeuta ser um pouco inconformado, né? De não ficar aceitando tudo aquilo que jogam para você se questionar se aquilo realmente faz sentido, se aquilo é verdade ou não, como você falou, por exemplo, do fundo de Bia, de algumas condutas da passividade do fisioterapeuta, se questionar, pô, fisioterapia é isso mesmo, cara? Pô, dá pra gente ir além, então é você não se conformar com isso e confrontar quando for necessário, né? Pô, interessante isso que você falou e queria saber se em algum momento dessa trajetória você percebeu que tinha alguma vocação para essa parte da gestão e do esporte, né? Você falou muito do esporte, que você gostava ali na época da Copa, né, que estava em alta, mas em relação à gestão, isso apareceu na tua vida ou você já começou a olhar isso dentro da tua trajetória? A gestão veio como uma necessidade. Eu me formei em 2001. Muitos cursos se abrindo na área da saúde, principalmente fisioterapia, e as faculdades precisavam de professores. Então eu me formo em 2001, passo no mestrado da UFRJ e já sou convidado por um professor chamado Jorge Teixeira, querido Jorge, novamente pessoas que influenciam a gente e mudam a nossa trajetória. Então o Jorge não podia dar aula na Uniswan na época, eu fui convidado para ser professor com 21 anos de idade. Lecionei e logo depois fui convidado para ser coordenador, primeiro de clínica e depois de curso. Então a gestão foi uma necessidade. Sim. Me organizar e organizar uma turma inteira, organizar depois um curso inteiro, depois meus colegas professores, e com a dificuldade de ser muito novo. 21 anos, ninguém tinha me ensinado a ser gestor. Eu sempre me vi liderando quase que intuitivamente, fui monitor de anatomia, então virei líder dos monitores de anatomia, fui monitor de disciplinas que nem tinham monitoria. Convenci o professor que eu deveria ser o monitor dele. Então, a gestão é resolver problemas. É o que nós fazemos, é detectar esse problema e não fugir dele. Então, eu venho resolvendo o problema durante muito tempo. E o esporte foi uma paixão. Eu sempre estive envolvido com artes marciais. Sou um jogador de futebol muito ruim, mas insistente até hoje. Já podemos montar um time junto, então. Já podemos. Hoje insistente. Então, abraço pra galera da Resenhada, um grupo de médicos, fisioterapeutas, todos péssimos. E joga todos, faz churrasco. Faz ao final. Que a gente hoje decidiu contratar um churrasqueiro, porque até nisso a gente era ruim. Nós somos bons nas nossas profissões. A fisioterapia desportiva surgiu num ambiente distinto do que a maioria começa, que foi no paradesporto. Eu começo a fazer uma pesquisa de mestrado, onde eu quero saber como solucionar o problema de pessoas com uma síndrome rara chamada síndrome de Duchenne. E essa galera, eu estudei modelo animal e fui para o congresso onde eu conheci uma pesquisadora chamada Maiana Zatz, que é uma grande referência em genômica de pessoas com distrofia muscular. E a Maiana, conversando, me apresenta um jogador de futebol em cadeiras de rodas, com Duchenne, em São Paulo, e eu descubro que o Rio já estava na incipiência de começar o futebol em cadeiras de rodas, e quando eu volto para o Rio, eu procuro as pessoas aqui do Rio e encontro o Ricardo,
Ricardo, muito amigo da Nila, que a gente tem Sim, falou. um amigo em comum, e o Ricardo estava trazendo para o Brasil a estrutura do futebol em cadeiras de rodas, e ali eu me apaixono pelo paradesporto, me formo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como o profissional talvez mais carente que o fisioterapeuta poderia ser hoje, e talvez não é apresentado na graduação, que é o classificador. É um cara que eu rodei o mundo, rodei o Brasil sendo classificador, que é quem ranqueia o nível de funcionalidade do atleta do paradesporto ou do esporte adaptado. Então, me formei como classificador, sou um classificador do futebol em cadeiras de rodas, e unindo essas duas paixões. Então, quando você olha o paradesporto, Fred, você tira o personagem do P de paciente, do P de problema, para pódio. Né? Você vê alguém que só tem movimento de pinça, de repente, com esse movimento, driblar 3 e fazer um gol. Sim. E o menino da escola, que era debochado, vira ídolo. Então, o esporte tem esse poder enorme. Eu milito, uma vez me chamaram, eu fui num evento da OAB, aí estava escrito assim, Renato de Paula, neurocientista e militante. Eu falei, porra, eu não sou militante. Aí quando eu ia levantar para corrigir, uma vozinha falou assim, não, você milita mesmo. Sim, por uma outra causa. Por uma causa, eu sentei de novo, eu sou militante da inclusão. Então, o paradesporto hoje é uma paixão minha, atendo pacientes que são fora do paradesporto, do esporte, do futebol, do judô, do tênis, do triatlon. Eu pareço hoje um atleta de sumô, mas fui um Ironman. Fiz dois 70.3, que é uma prova que a gente chama de meio Ironman, mas é uma prova bem exaustiva. O treinamento para se chegar e competir, então esse mundo do triatlon acabou sendo a minha clientela. Então a gestão e o paradesporto começou nessa junção aí da fisioterapia, precisar de um coordenador e eu estar pronto para aprender a ser um bom coordenador. Participei da expansão do IBMR. Então o IBMR, quando eu cheguei, ele estava no momento que uma grande universidade estava comprando a Rede Laureate e queria expandir para a Barra da Tijuca. Então eu participei desde a negociação de comprar um prédio com a família Suassuna até implementar essa nova cara do IBMR, de não ser só saúde, né? O IBMR do professor Hermínio, querido, que era bem familiar, virar empresarial e fazer um organograma, uma hierarquia, senão a gente não cresceria e não conseguiria vender melhor. Então, não dá para pensar hoje em Renato sem pensar em gestão e sem pensar em esporte, graças a Deus. Pô, Irado, isso que você falou sobre o capacitador é uma função exclusiva do fisioterapeuta ou não? Existem outras profissões que tem podem outras fazer. profissões, na verdade é classificador. Isso. Um professor de educação física pode ser médico e fisioterapeuta. Então todo mundo que entenda de função. E não pense que velho fica bom caráter porque é velho. E não pense que PCD é bom caráter porque é PCD. É tudo gente. Então os caras chegam na hora da competição e se precisar fingir que tem menos função, aí o cara, vai, né? Irmão, pega essa bola e leva até a cabeça. Aí à noite também. Entendeu? Depende, né? Depende do que o time precisa ali. Né? E eu falei, ué, o que tá acontecendo? Mas milagre. É milagre. Né? Mas é porque ele sabe que da necessidade ali do time, né, às vezes. Não pode burlar. Né? Então a gente está ali para não permitir burlar e até para oportunizar alguém que estava numa função exagerada e para uma função mais adequada. Essa é a função do classificador. Porque são classificações diferentes para cada time, né? Então, dependendo se o cara tiver muita função ali, não pode ter muitas pessoas que tenham muita função senão né? Que não desequilibra o time, né? E também as provas individuais. Exato. A natação.
Você não pode colocar gente com 3 membros nadando com quem tem 2, ou nem a quantidade de membros, mas a função desses membros. Então, a classificação ela é crucial para tornar o esporte justo. Cara, eu me apaixonei por... O chinesinho lá, o Torpedo, mostrou aqui, ó, a quantidade de membros também não tem tanta influência. Né? Então, mas se ele nadasse com alguém com os membros, ele não seria o Torpedo, ele seria passado, né? Sim. Porque não é justo. Mas sem os membros, todos eles da mesma categoria, ou melhor, não precisa ter membro não, mas com a mesma função, ele é um astro. Então, interessante. Eu assisti isso na Paralimpíadas aqui do Rio, fiquei apaixonado. O primeiro esporte que eu assisti foi o rugby de cadeira de rodas. Que é uma pancada. Eu achei inacreditável e, pô, muito irado, assim. Eu falei, meu irmão, não acreditava que seria capaz de ter aquilo ali, pô. Aí, como fisioterapeuta, cara, aquilo ali me deixou apaixonado, assim. Eu assisti vários outros jogos depois, mas o que mais me chamou a atenção foi o rugby. Muito bom. É uma lição de vida, né, pô? Exato. Eu tenho 2 filhos em casa e, assim, eu assisti muito mais as Paralimpíadas do que as Olimpíadas. Sim, assisti a algum esporte ou das Olimpíadas, mas Paralimpíadas eu acredito que eu assisti quase todos que estavam passando, que infelizmente tem incentivo menor, né? Tem uma transmissão muito menor, mas tudo que estava disponível. Acompanhei todas as provas, porque na internet a gente conseguia assistir, acompanhei todas as provas de natação, meu filho nada, e eu uso isso exatamente como incentivo. Ele é atleta mirim e tudo mais, eu falei assim, cara, tá aí, ó a superação. Que é pegando o exemplo do Gabrielzinho, que é aqui no Brasil, ele teria tudo, como você bem disse, tinha tudo pra desistir, de abandonar, tá lá. É campeão olímpico, tá brigando por tudo, mesmo com a deficiência, com tudo que ele tem, ele tá lá em cima. Você trouxe 2 pontos muito interessantes que casa com as perguntas. O primeiro foi esse, da importância da gente olhar, entender o quanto é desafiante pro atleta paralímpico, ou pro paradesporto, né? E entender que é difícil pra gente, pra eles também, eles estão lá mostrando que é possível. Então, pra mim, isso aí é fantástico, formidável. E o segundo ponto foi que você trouxe, que casa muito com o que eu acredito. Você falou que você foi pra gestão por conta da faculdade. As pessoas têm uma ideia errada dentro da fisioterapia, né, de acreditar que, não, gestão é só para grandes empresas, gestão é só com administrador, é só com economista. E eu sou do partido que eu acredito que gestão acontece o tempo todo e a gente precisa ter uma gestão muito eficiente. A gente já falou aqui nos episódios a importância da pessoa não olhar só para a gestão de um negócio, mas olhar também para a gestão pessoal. Se eu não tenho gestão na minha vida, se eu não tenho processo na minha vida, dificilmente vou ter no meu negócio. Para o Renato, qual é a importância da gestão para o fisioterapeuta? Eu acho que se o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, vou sempre incluí-lo porque o terapeuta ocupacional é a profissão da moda, né? Mesmo sendo fisiocast. Se esses profissionais não entenderem que o destino não é sorte, é exatamente o que você já mencionou, é processo, ele não vai chegar lá. E vai culpar alguém. Né? Quando você não sabe o que não te levou ao sucesso, você vai culpar destino, vai culpar genética, vai culpar governo. Então a gestão fisioterapeuta... Vai culpar o conselho? O conselho, que é mais fácil terceirizar a culpa, né? Então a gestão, ela economiza ATP. Então se você vive num modelo onde o caos já é o natural da célula ao mundo, se você não gerir, o caos vai reinar. Né? O caos serve para o seu quarto. Fica 2 dias sem arrumar a cama que você vai ver o... Ferrou. Né? Que da cama vira armário, armário vira banheiro, banheiro vira tapete. Depois vai para a tua vida. Vai para a tua vida. Então, a gestão é crucial para o fisioterapeuta. É uma pena que a gente não se perceba na gestão como o que tem vantagem. Nós vemos numa sociedade que desde muito cedo o burlar processo é elogiado. Jeitinho brasileiro, né? Fazer essa prova não, que dá para fazer, né? Falo um atestado médico, faço AV3, ou não vou no trabalho, vou trabalhar menos. O Brasil tem um ethos, talvez até pela nossa história escravocrata, do trabalho ter sido visto como algo menos nobre. A gente acha que a gestão ou é para os nobres, e a gente se colocou como fisioterapeuta, e é difícil tirar
ethos, esse caráter, como alguém técnico. Uhum. Em algum momento te deram um jaleco e você se empoderou desse jaleco como um técnico e não como o prescritor. Exato. Que alguém vai te dizer o que fazer. Sim. Então, e a gente está nessa. O professor dizendo isso para o aluno, de alguma forma, direta ou indireta, e ele, quando vira profissional, ele também está esperando o mago, o tutor, o coach da moda a dar os 10 passos da reabilitação que ninguém tem, a não ser a ciência, a não ser o método científico, que nada mais é do que respeitar processos cientificamente comprovados. Sim. Então a gestão ela é crucial e se você não se gerir, o caos vai reinar e a fama do fisioterapeuta sem dinheiro vai ser confirmada por você. E é muito louco isso, desculpa, isso que você pontuou, eu recebi ontem, segunda-feira. Eu abri meu Instagram, teve uma menina que trabalhou comigo, ela fazendo várias perguntas na parte de administrativo do negócio, e ela veio, Felipe, uma técnica em fisioterapia ela pode trabalhar? Eu falei assim, mas em que momento houve o cargo técnico de fisioterapia nos tempos atuais? Então, assim, é muito louco, porque não só se veste, como se anuncia como, e não faz o menor sentido, até porque não tem nem esse tipo de registro mais. Se houve no passado, já não existe. Já não existe, a profissão não é regulamentada. Quando você fala gestão do fisioterapeuta, esses 90 bilhões de neurônios, eles não podem ser usados só para o que você aprendeu na faculdade. A faculdade talvez seja um caminho, né? Uma trilha que você abriu para depois você, com essas ferramentas, abrir a mata. Então, hoje, quando eu vejo as minhas capacidades, foi justamente por não me limitar em ser só fisioterapeuta. Eu não só atendo gente, eu atendo gente, que é um prazer. Voltar à função, tirar dor, ser reconhecido. Aonde eu vou, em aeroporto, o senhor atendeu minha mãe, eu estava com aquela dor de coluna que às vezes eu não lembro da paciente, da cliente, mas eu estou na memória dela por ter emocionalmente me envolvido no momento de dor. Então eu sei da angústia da dor, eu sei quanto é importante, mas eu posso muito mais do que ser o fisioterapeuta que atende. Vai muito além. Vai né? muito além a nossa formação. Vai muito além da técnica. Né? A gente precisa falar mais sobre isso, ter mais referências sobre isso, ter mais frases de efeito do que fisioterapia por amor. Sim, que é isso, né? Não paga o boleto, né? Não Só paga. o amor não paga o boleto. E isso que você está falando, eu acho que do fisioterapeuta, assim, abraçar esse papel como técnico, né, de botar ali um jaleco e executar algo que alguém passou para ele, eu acho que isso de certa forma também é uma maneira da pessoa ali, digamos assim, terceirizar aquela responsabilidade, não assumir o papel ali de eu pensei nisso, eu executei isso e deu certo ou errado. Então, quando alguém me passa uma técnica, não, foi fulano que me passou, eu só executei. Então, de certa forma, acho que o grande problema é isso, o fisioterapeuta não assumir o protagonismo que a fisioterapia tem dentro da vida de uma pessoa, né? Então, ele fazer o papel dele ali, independente do que talvez o médico sugeriu como prescrição, até porque quem prescreve fisioterapia é fisioterapeuta, então é assumir esse protagonismo ali e ser ali, não, eu bater no peito, eu que vou assumir isso aqui, sou eu que vou executar, então não deixar de terceirizar essa responsabilidade. Acho que acontece muito isso, né? Acho que por conta também de uma questão hierárquica da própria sociedade, até mesmo ali do ambiente de saúde, né, como um todo, né? Mas foi como o Renato pontuou, né? Tá muito relacionado também o que acaba acontecendo no meio acadêmico. Eu não sou defensor dessa ideia de eu não faço gestão porque a faculdade não ensinou. Até porque a gente vê vários colegas nossos atuando que deveriam estar avaliando, aprender a avaliar na faculdade e não estão aplicando o que aprenderam na faculdade. Então vai muito da escolha do que não é feito, né? Hoje o profissional ele escolhe se omitir, como você bem citou, e para mim é uma grande verdade, ele prefere entrar na internet esperando os 10 mandamentos do tratamento e ao invés de fato estudar, buscar, aprofundar, buscar o que a ciência fala, o realmente que dá certo, o que não dá certo, como o Fred pontuou, coloca em prática, vê se vai funcionar e não vai e avança. Assim, hoje o que eu percebo é que ao invés de a gente continuar evoluindo, a gente estacionou e às vezes parece que a gente está dando uma brecada e uma recuada que não faz o menor sentido, entendeu? Mas é isso.
Bom demais. Falando agora sobre Suderj, né? Você foi presidente da Suderj. Queria saber um pouco dessa tua experiência, né? Porque você bem falou que gosta do esporte e tal. Como foi essa tua experiência lá na Suderj como presidente? Conta pra gente um pouquinho de como foi. Então, eu tenho uma veia familiar de políticos. Então, meu pai foi vereador em Nova Iguaçu na década de 90, foi deputado estadual aqui no Rio, agora nesse último pleito. Meu irmão é um deputado federal, então a minha família está envolvida na política e eu sempre tentei não ser eles. Hoje até as piadas bregas do meu pai eu repito. Então, quando o meu pai se elege deputado estadual, o governo do estado, sabendo da minha vocação e capacidade de trabalhar no paradesporto, me convida. E eu falei para o governador, Cláudio Castro, eu aceito o convite se a gente transformar o Rio de Janeiro numa potência do esporte adaptado, numa potência paralímpica. Ele concordou e eu comecei como vice-presidente de esporte para a saúde e pessoas com deficiência na Suderj. Felizmente, o nosso trabalho foi tão bem feito, e foi bem feito porque não existe gestão sem audição. Então, aonde você vai, se você não ouvir quem está no chão de fábrica, quem está com o problema para ser solucionado, você vai olhar a gestão a partir dos seus olhos, que às vezes não é nada do que a pessoa precisa. Então você tem que se vestir do que o cliente demanda. Eu já tinha aprendido isso na gestão privada, então lá o que eu mais fiz foi ouvir quem procurava a Suderj por qualquer motivo. E um dia eu fui procurado por mães de crianças atípicas, principalmente pessoas autistas, torcedores autistas, que não conseguiam ir no Maracanã porque não tinham espaço para torcer. E o sonho dessa mãe foi: eu queria que meu filho entrasse um dia no Maracanã. E o senhor é presidente, vice-presidente na época da Suderj, deve conhecer alguém no Flamengo para ele entrar com os jogadores. Eu falei: olha, eu não posso atender CPFs, demandas individuais, mas se você me trouxer uma instituição com a mesma demanda, quem sabe a gente não consegue. Estava próximo do Abril, que é o mês da pessoa autista. Então nós conseguimos, isso há 2 anos atrás, fazer do mês de abril o Abril Azul no Maracanã. E isso deu uma repercussão muito grande. Globo Esporte e os atletas se vendo pela primeira vez com pessoas autistas. Não entramos no gramado. Para você ter uma ideia, não vou falar de que clube, um dirigente falou para mim: mas você quer entrar com pessoas autistas, os meus jogadores? E se eles agredirem os meus jogadores? Você vê a dificuldade e o capacitismo entranhado. Então, por tanto ouvir, a gente criou outras demandas de gestão na Suderj, que hoje são um sucesso, que é um case, vai se repetir agora na final. Marcos Santos é o atual presidente da Suderj, que é a audiodescrição do jogo. Nossa, pô, incrível. Pessoas cegas vão torcer igual todo mundo, porque nós temos audiodescritores, contratamos eles, as pessoas cegas cadastraram-se e nós vamos levar um grupo de quase 100 pessoas cegas para as 2 finais, para vibrar junto. Pô, incrível. E nós fomos os primeiros a fazer isso. E eu fico imaginando, com 70 anos de Maracanã, como que eu fui o primeiro, né? Porque eu sou fisioterapeuta. Estou na gestão. Se eu não tenho essa demanda que a minha graduação me deu, eu não ia fazer essa gestão. Então, respondendo a sua pergunta, Felipe, por que a gestão é importante para o fisioterapeuta? Porque você tem perguntas que só você tem. Né? Então, e é só você que vai conseguir responder também, né? Só você, porque não dá para o engenheiro pensar nas pessoas cegas assistindo jogo. Não faz parte do ambiente dele. Então, a Suderj foi uma escola para mim. E 4 meses depois da vice-presidência, com essas ações, o governador me decide me tornar presidente da Suderj. Então, fui presidente da Suderj até o mês de abril do ano passado, onde eu tive que me desligar para vir candidato a vereador no Rio de Janeiro. Foi outra escola, imagina, um professor universitário, cientista, fisioterapeuta pedindo voto. Mas também foi algo que me ensinou muito. Hoje eu percebo
que talvez eu esteja abrindo alas, carnaval acabou de acabar, né? Para futuros colegas que vão perceber que o lugar de fisioterapeuta é onde ele quiser, desde que ele esteja preparado. Esse ponto é bem importante. Vou aproveitar até esse gancho que você falou. A gente sabe que o ambiente político não é um ambiente muito confortável, muito simples de lidar. Como é que o Renato de Paula consegue manter o equilíbrio do lado político, da gestão dentro do esporte, do fisioterapeuta? Conta pra gente como é que você consegue manter essa gangorra equilibrada. A política é a gestão do coletivo. Não pense que você precisa da política com mandato ou ocupando um cargo público. Isso aqui é política. Né? Você me contou como foi que você chegou aqui no estúdio, alguém que você conhecia, e um bom relacionamento social te fez estar aqui ou te tira daqui. A política é bem isso. Então, eu não gosto da casa comum no teatro social das mentes, que o político é sempre uma coisa meio nublada, é um bastidor de poder sujo, e não é. Política é relacionamento. É relacionamento, né? E eu descobri políticos de mandato com uma vocação de cuidar do povo real. E eu acho que eu sou um deles, né? Hoje eu estou na política, então papai e meu irmão têm uma frase que eu gosto muito, que a política é como o andar das garças, que anda na lama, mas não suja a pena. Eu terei talvez que estar em ambientes que eu não entraria no primeiro momento, mas não suja a minha pena. Quando eu perceber que esse ambiente for algo não republicano, não contem comigo. Sabe aquela história, eu sou evangélico, e desde muito tempo, quando eu chego nas rodinhas, alguns assuntos param, né? Porque, chegou o Renato, lá no futebol é assim, né? Chegou o Renato, chegou o pastor. Não sou pastor, mas é a brincadeira que eles fazem. Eu gosto disso na política também, que se tiver rolando algum esquema, se tiver acontecendo alguma coisa, quando eu chego, nunca me propuseram. Então, isso faz parte de uma nova política. Eu acho que tem várias pessoas que vão entrar aí, que estão nos ouvindo aqui. Se você está inconformado como a sociedade está andando, seja você o promotor dessa nova política. Se candidata, se filia a um partido político, porque esse é o processo para se tornar um candidato. E convença as pessoas que você é alguém que vai cuidar da cidade, se eleja. E se você for fisioterapeuta, então é mais raro ainda, porque não tem nenhum fisioterapeuta vereador nem deputado, infelizmente. Temos até uma enfermeira que ganhou a eleição, assumiu agora, a ex-presidente do Corém, do estado do Rio de Janeiro, mas nunca tivemos um político eleito fisioterapeuta. Isso também é uma pena. Esperamos mudar esse quadro. Não, é verdade. E isso que você falou da política, né? Também acontece na polícia. Eu acho que vem muito do que também a sociedade, a mídia como um todo, acaba mostrando muitos casos negativos dentro da política, e aí os bons políticos, né, que eu sei que existem bons políticos, acabam se levando a culpa também por conta desse enxame, né, dessa enxurrada de informações muitas vezes erradas, desviadas e direcionadas para prejudicar certas pessoas. Não dá audiência, Fred. Exato. Tá passando uma flor germinando, você muda. Passando alguém salvando um bebê, você muda. Passando alguém não deixando uma senhora ser atropelada, você muda. Mas se tiver alguém sendo sequestrado, uma arma na mão, vai passar o dia todo. Vai passar o dia todo. E faz parte do nosso cérebro evolutivo, que precisava da má notícia para sobreviver, que a fofoca ruim te preservava de não ir ali, né? Mas hoje não precisa ser mais assim. Então, trazer boas notícias, falar de finanças, falar de prosperidade e estarmos nós, fisioterapeutas, envolvidos, o bem ainda é maior, mas o marketing do mal trabalha mais forte. Infelizmente, né? Mas eu acredito que vai mudar. Eu acho que agora, com o poder da internet, né, a gente consegue alcançar mais pessoas, levar boas notícias para lugares que talvez a gente não conseguiria alguns anos atrás, tudo isso graças à internet. Então, muito bom saber que você, como fisioterapeuta, tá lá fazendo isso, tomando voz, não só pela gente, mas por essa causa também
de outras pessoas com algumas necessidades específicas que precisam, digamos assim, ter sua... aparecer um pouco mais, né? Que antes ficava ali, de certa forma, escondido. A lei Ter existe, mais respeito, né? o capacitismo. Então existe o sexismo, o racismo, existe o capacitismo, que é o preconceito contra a Sim. pessoa com deficiência, que é essa, Felipe narrou bem, né? Tem as Olimpíadas acontecendo e quando chega para a Olimpíada, acabou o comercial. Volta a novela, volta tudo, né? Parece que cadeirante ou qualquer pessoa com deficiência não escova dente, não precisa de comercial, não usa shampoo, então, ou quando aparece como herói, né? O super. Aí bota uma capa. Esse cara é um cara normal, é um cara que acorda com depressão um dia, que acorda com raiva outro dia, que acorda com entusiasmo outro dia, que tem dinheiro, não tem. Então ele precisa ser normalizado, ser diferente. E o esporte é justamente para pegar os diferentes e adequar. O paradesporto é a principal casa dos diferentes. Então não é só sobre as pessoas com deficiência, que é a pauta do Renato. Também é muito importante. A minha pauta é servir. Eu sou um servo da sociedade como político. Então, aonde eu for colocado, que amanhã eu posso estar cuidando do transporte, amanhã eu posso estar cuidando da saúde, né? Nunca tivemos no Rio de Janeiro um secretário de saúde fisioterapeuta, nem no município, nem no estado. Então, hoje você vai no clube de futebol e o departamento é de médico. Pô. E não é o médico que está ali, é departamento de saúde. Sim. Então, ou a gente se empodera desses pequenos detalhes, até mesmo gramaticais, de como nos identificarmos, ou a gente vai ficar sempre no tecnicismo. Exatamente. Então, o lugar de fisioterapeuta, de novo, é onde ele quiser, não limite. Quando era professor de graduação, eu brincava nos primeiros períodos, perguntando o que você queria ser quando se formasse. 80% já sabia. Eu vou trabalhar com pediatria, vou trabalhar com desporto, vou trabalhar com idoso. E eu dizia para eles não botarem uma moldura num quadro ainda pintando. E eu não boto nem hoje. Onde vai estar o Fred, onde vai estar o Felipe daqui a 10 anos? Deus sabe. Né? Não está fechada essa obra. Nossa vida é um quadro em branco, né? A gente tem que continuar pintando ali eternamente. Então, para você que é fisioterapeuta, o podcast é justamente para isso, para você abrir sua mente e não pensar só ali dentro da fisioterapia, você olhar além da fisioterapia. Ainda falando sobre Suderj, assim, o que você considera ser os maiores legados lá na sua atuação como presidente da Suderj? Cara, você está envolvido com a Suderj, não tá? Ainda estamos envolvidos. Eu estou no governo, não na presidência da Suderj. Quem está lá hoje é o meu vice-presidente Marcos Santos, então está diretamente ainda participando das políticas, das decisões políticas, não administrativas mais, mas políticas da Suderj. Então é o legado, cara. Eu acho que ter saído e a coisa continuado, ou seja uma influência tão positiva no lugar que você está, que quando alguém chegar não vai querer desarrumar. Assim, eu vou pelo menos continuar isso aqui, porque tá bom. Então hoje nós temos nas arenas esportivas do estado aula de inclusão para todos. Então se tiver judô, tem judô adaptado. Se tiver natação, tem natação adaptada. Nós abrimos agora as inscrições, na edição vai estar aqui na tela ou na legenda, o projeto Florescer. Mais de 900 vagas para as pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro praticarem esporte. Então é do rugby, futebol em cadeira de roda, natação, judô, capoeira adaptada. E para isso a gente teve que formar professores e fisioterapeutas que não sabiam identificar e lidar com essas pessoas com deficiência. Então, a política que começou lá atrás, sabe? Você desenhar e falar assim, como vai ser o nome desse projeto? Pô, vamos fazer... Você quer derrubar essa mesa? Gira tá testando a estabilidade, a propriocepção da mesa. O girassol é um símbolo das doenças raras. A semente de girassol é uma das sementes mais resistentes que existe. Germina em ambientes hostis. E quando uma flor de girassol não tem o sol, a energia do sol, a outra que ainda
reteve energia, doa para outra flor. Então é um símbolo bonito que eu gosto de usar. Eu chamei o projeto de Florescer lá atrás. Só que o projeto saiu agora, esse mês. Então você vê que isso é gestão. Você ter uma ideia, trabalhar para que ela ocorra, lidar com os problemas iniciais, planejar, né? Ter um bom plano de negócios que traga previsibilidade, né? Dos riscos, dos desafios, das fraquezas. Então, eu acho que o legado é o que eu mais me orgulho de ter deixado na Suderj. Um legado de o esporte não ser só para as pessoas ditas normais, e sim para todos. A inclusão, né? Inclusão na prática. Ótimo. E vou dizer que eu vejo essa prática acontecendo. Eu falei que meu filho faz natação, ele faz natação no parque Júlio Delamare. Ah, que bom, que Ele tá bom. dentro do projeto. E você falando sobre essa questão da inclusão, eu lembrei. Na turma do meu filho, hoje o mais velho está na equipe. Ainda não temos os adaptados na equipe, mas na categoria de aprendizado e tudo mais, então meu filho estava nadando na piscina com autismo, com outras pessoas que têm o seu capacismo envolvido, e igual. Que bom. Não tem diferenciação, não tem que não. Vai treinar com a professora lá, não. É todo mundo incluído na mesma aula, respeitando a limitação que a criança acaba apresentando, mas sem diferenciação, sem bullying, sem piadinha, sem nada. É uma criança igual a todo mundo. E é muito isso. Então, realmente é um legado que fica, que eu vejo acontecendo de fato, porque vivencio, por sinal, saindo daqui, eu vou para lá para acompanhar o treino deles. Mas é isso, é muito... A gente começar a enxergar que precisa incluir de fato, né? Pegando nessa leva, pegando nessa linha, a gente vê muito na fisioterapia, como você bem citou, né? Eu sou da época que eu não estava na faculdade, tá? Por mais que você fale que eu sou da época do fundo de guia, não estava na faculdade, mas eu vejo que a fisioterapia ela ganhou muito mercado por conta do filé. Então, assim, foi a primeira reabilitação do Romário, acho que foi em 98, a primeira. Isso. E na segunda, que realmente teve toda aquela confusão, pinta a porta de banheiro e tudo mais. Pra quem não sabe, acabou, vai procurar na internet, história da Copa de 2002, Romário não vai, Romário tá reabilitado. E ali foi quando realmente a gente teve um boom da fisioterapia. A gente já percebeu aqui que eu, mesmo não sendo só na parte do adaptado, mas você tem muita influência nessa parte do paradesporto. E eu te pergunto, o que você acredita que precisa mudar relacionado à fisioterapia desportiva que acontece hoje no Brasil, tendo em vista que na origem pra gente está muito relacionada ao futebol, mas que você percebe que poderia mudar, tanto na parte de graduação, na parte de execução, de atuação dentro do mercado em si, do fisioterapeuta dentro desse mercado? Acho que a fisioterapia caminha, eu já tenho alguns colegas, referências nisso, para deixar de ser reativa e ser preventiva. Eu acho que hoje a gente não vai ser mais o profissional que recupera a lesão rápido. Seremos profissionais que não deixam ter lesão. Então, entender mecanismo de lesão, saber bioquímica, saber fisiologia do exercício, a ponto de você prever como está esse atleta, seja no paradesporto ou no desporto, você está lidando para além dos milhões que uma empresa investe, que esse cara investiu para chegar numa competição de alto nível, com o sonho de alguém. E você deixar esse alguém ir para uma competição com risco de lesão e ele não saber disso, chama-se iatrogenia. É algo que você deveria executar, confio em você e você não entrega. Então o fisioterapeuta vai estar mais humanizado no futuro, vai estar mais preventivo e, não estou sendo paradoxal, mais tecnológico. Hoje a inteligência artificial é minha aliada, está do meu lado, eu tenho o melhor prompt do Rio de Janeiro. Convido você a conhecer, eu te deixo experimentar. O meu gerenciador no chat GPT é incrível. Então, que eu ensinei ele a ser incrível. Então, o fisioterapeuta que não está ligado na tecnologia para fazer ela um atalho para entregar rápido para o seu cliente, ele não entendeu o que é ciência. Ciência é um shortcut o tempo todo, é achar atalhos. Eu lembro que eu voltei da Inglaterra, fiz um doutorado no Imperial College, e volto para a Inglaterra num pós-doc e ensino as pessoas a
fazer o que faziam, que era purificar a proteína de músculo de maneira mais rápida. Aí eu lembro que uma estagiária me olhou e olhou para minha chefe e falou assim: olha, a gente conseguiu essa purificação muito boa, mas o Renato tá fazendo de uma forma diferente. Ele não faz a etapa 5 nem 6, que é coisa bem técnica, né? Mas a Marta Soares, uma americana querida, minha chefona, ela falou: mas é por isso que ele foi para a Inglaterra. Para trabalhar menos e fazer mais. Então é isso, o fisioterapeuta precisa de técnicas de gestão para ser mais profilático, mais preventivo e menos reativo. Entregar eficiente, né? Eu acho que a gente não tem que deixar quebrar, a gente não é mecânico, irmão. A gente é engenheiro. Tem que entregar resultado mais rápido, né? Mais é isso que rápido. você falou, tem que estar com a tecnologia ali do teu lado para você conseguir acelerar esse processo. É Né? isso. Então, a gente falou isso num episódio que a gente falou sobre o futuro, falamos sobre tecnologia, e a gente falou justamente desse ponto, né? De você utilizar ali a tecnologia para te auxiliar nesse processo, né? É interessante agora a gente passando aqui mais para a parte de empreendedorismo, gestão financeira. Renato, dentro da tua experiência, o que você vê que os fisioterapeutas têm de dificuldade financeira e você consegue identificar um porquê disso? Por que o fisioterapeuta tem dificuldade financeira? Porque ele sonha com fisioterapeuta. Não vou mais andar contigo não, tá? Não, calma aí. Vírgula. Vou botar uma vírgula aqui. Botar uma vírgula. Só anda com fisioterapeuta duro. Pô, é isso. Eu falei isso esses dias. Porque, cara, se tu só conhece fisioterapeuta duro, que fala mal da profissão, troca das amizades, amigo. Que você tá com os fisioterapeutas errados. Você tá com gente que ganha grana, pô. E tem fisioterapeuta que ganha grana, né? Tem. Mas você consegue identificar um padrão, alguma coisa que... Não falei brincando não, é verdade. Eu É acho- mesmo, né? É mesmo. Pela Acho que cabeça do a fisioterapeuta, cabeça do né? fisioterapeuta, academicista, é talvez ser o cara que mais lê artigo, o cara que mais questiona um método novo, né? O fisioterapeuta é quase um religioso. E eu não estou criticando a religião, não. Mas é um cara dogmático hoje, né? Se você vem com uma técnica nova, fala, não é assim que se aprende. A ciência ainda não comprovou isso. Quem está falando aqui é um cientista. A ciência está atrás da sociedade, ela não está à frente. Primeiro a sociedade aplica, experimenta, e a ciência vai lá e corrobora ou não. Então, não dá para a gente achar que é só academia. Eu tinha muito essa brincadeira com o Runco, com uma galera das antigas. Você vai se tratar com quem? Com o cara do Plus One, da Nature, ou com o maluco do Júnior do Flamengo? É todo mundo que é o Júnior do Flamengo, o cara da prática, do hands-on. Exato. Então, e pro dinheiro é a mesma coisa. Se você não andar com pessoas disruptivas no investimento, no dinheiro, você não vai conseguir entender como lidar com essa ferramenta que é tão próxima a gente e tão distante no linguajar, né? Hoje, se você conversar sobre blockchain com o fisioterapeuta, eu acho que poucos vão saber o que é. Se falar de criptomoedas e criptomemes e bitcoins talvez, mas... Falar de perguntar a inflação já quebra o cara aí no meio. Já quebra no meio, né? Então, uma carteira de investimentos, acho que carteira de investimentos é para quem é milionário, Exato. né? Só pra quem tem muito. Para quem tem muito. Então, e todo mundo... Quem começou falando... Quem fala bem hoje começou falando mal. Quem é um atleta hoje começou competindo ruim. Quem tem uma saúde boa hoje já teve uma saúde ruim. O rico de hoje pode não ter sido rico e começou. Eu acho que começar nesse ambiente de pessoas, não é só podcast, Sim. é bom, Ajuda, né? ajuda, Mas não é tudo. ver vídeo ajuda, mas eu acho que é o fazer, sabe? Não adianta nada. Beleza, assisti. Pô, o Renato me motivou e tal. Deixa eu beber uma água aqui, já passou. Empreender, entendeu? Abre o CNPJ ou abre o teu MEI e vai e gere
o seu dinheiro da empresa. Agora com a IA, esses dias um amigo estava, eu não sei fazer meu business plan, ele falou 3, 4 palavras em inglês, eu falei, cara, peraí, qual o seu empreendimento? Eu quero, para não falar a ideia aqui, né, que a gente tem um acordo de confidencialidade. Eu quero abrir uma fábrica de tomates. Eu falei, então, peraí, aonde? No Rio de Janeiro. Que tipo de tomate? Cereja. Eu peguei a IA e falei, eu sou um agricultor da cidade tal e quero... Saiu um business plan do cara e mandei para ele. Você é um gênio. Eu falei, não. Eu um dia andei com alguém que me ensinou a fazer isso. Ande com alguém que te mostre outros horizontes, outras cosmovisões, para você ver diferente, para você fazer coisas diferentes. Eu acho que o fisioterapeuta pode ser esse cara, né? Se for um fisioterapeuta que tem essa visão e hoje está te moldando, é melhor ainda. Mas se não encontrar esse fisioterapeuta, ande com engenheiros, ande com investidores, ande com médicos, ande com outras pessoas que tratam do assunto de finanças sem o peso que a gente carrega. Hoje eu tenho amigos, até hoje, que caem nessa história de atender por arroba. Pelo amor de Deus. O que ele tá falando aqui, para quem não entendeu, Vou pagar na fotografia. Permuta. Você faz uma postagem e o cara, vou colocar o teu arroba aqui em forma de pagamento. Estudou 20 anos, irmão. Porra. 20 anos. Não dá. Você vai... Vou pagar no pote. pagar. Não, você vai pagar, porque dificilmente um médico faria isso, dificilmente um engenheiro construiria um prédio por arroba, dificilmente um advogado faria Por que você vai fazer? Sim. Então, acho que essa autovalorização também precisa rapidamente ser incorporada pelos fisioterapeutas. Nós somos as profissões que a IA não vai substituir. Esse instrumento, mão, ele é único para a gente. Seja atendendo, e quando você sai do atendimento e vai para a gestão, as suas perguntas são únicas também. E é isso que você falou me fez lembrar de uma frase que o Jerônimo Tel me fala, que acredito que já foi e que já é. Que é basicamente isso, a gente muda a nossa rodinha, a gente começa a andar, começa a vivenciar uma realidade, daquilo que a gente deseja. Não é que você para sair gastando tudo não, tá? Que agora também essa moda agora que a gente fala assim, não é minimalista, mas todo mundo tá gastando a torta direito com o que não deve. Mas é isso, cara, se eu quero realmente ter mais dinheiro lá na frente, que eu comece a andar com pessoas que tenham dinheiro. Você citou logo no início sobre a questão do meio, da ambiência, isso tá muito envolvido. Se o profissional ele não entender que ele precisa mudar a rodinha, sai do grupo. Se você tá dentro de um grupo onde todo mundo só reclama do home care, dentro do grupo não vai mudar nada. Ou você vai pra frente, como o Renato bem citou, entra no meio de política, vai atrás dessa informação, vai realmente para mudar. Se não, sai de perto, porque senão você acaba só se contaminando, né? Ou abre teu home care. É isso que eu ia falar. Faz melhor. Porque às vezes é isso. Você falou do investimento e tal, isso é uma questão que você estava falando, eu fiquei lembrando aqui da minha história. Por exemplo, na minha família não tem ninguém que investe. Dentro do hospital não tinha nenhum fisioterapeuta que falava de investimento. E aí quando eu comecei a estudar, comecei a perguntar para outros colegas e nunca vi ninguém falando. Então, quando o Felipe tá falando isso, de você buscar outros amigos, eu não tinha esses outros amigos, né? Então, cara, se você não tiver, você vai ter que fazer um pouco mais de força para você criar o seu próprio ciclo ali de pessoas. Você vai ter que romper essa barreira e depois, no momento que você começar a fazer isso, vai aparecer outras pessoas. E hoje, por exemplo, é um exemplo clássico. Por exemplo, por que o Felipe me conheceu? Porque eu comecei a falar de investimento, esse assunto apareceu lá no conselho me chamaram, conheci o Felipe. E hoje estamos aqui, nesse podcast, falando sobre finanças, porque eu precisei romper essa barreira. Então, acho que o fisioterapeuta também tem isso. Pô, se tu não tá encontrando, cara, não, vai sozinho. Quebra essa barreira e vai. E nós não somos menos fisioterapeutas porque não estamos de jaleco. Exato. Ou com catéter. Porque muitas vezes é isso. Pô, tu é fisioterapeuta e tá falando de finanças? Eu falei, e aí, meu irmão? Você tem que saber de finanças, pô. E um ponto para deixar registrado. Sim, é o Fred da Taco de Campo Grande que tá aqui com a gente. Não sei qual é a história, mas sei que chegaram lá na postagem e falaram assim:
É o Fred da Taco de Campo Grande. É a maior Nossa. prova social que eu era quebrado. Pô. Eu era vendedor na Taco lá E marcou em Campo alguém Grande. Pô, é, emocionalmente. pô, em Marcou Campo Alguém Grande. emocionalmente. E tá aí, tá pra falando te de lembrar. investimentos. No calçadão de Campo Grande, pô. Pra você ver, é a maior prova social que a gente teve lá no vídeo, pô. Você vê que Excelente. não é... Olhou e falou assim: eu conheço esse menino de algum lugar. É porque olha assim, pô, branco, olho azul, isso aí é playboy da Zona Sul. Mas não sabe que eu vim lá do subúrbio, pô. Taco de Campo Exatamente, pô. Mas é isso, quando você falou sobre essa questão de roda e tudo mais, eu não venho dessa realidade. Meu pai é militar, então assim, rodei muito o Brasil e tudo. Mas toda vez que o Fred traz isso, é a prova viu. Porque assim, qual o padrão normal? É imaginar que você é de Nova Iguaçu. Cara, vai ficar quebrado, vai ficar fudido, não vai a lugar nenhum. Renato tá aqui, vindo de Nova Iguaçu, pra quem não sabe, depois procura. Nova Iguaçu, história de Nova Iguaçu e tudo mais. Tá aí evoluindo e mostrando que é possível. Fredão veio de Campo Grande. Como é que você fala que é? Campo Grande é o... É o bairro mais populoso do país. Renato sabe. É um Maior colégio uma eleitoral. cidade dentro de uma cidade. Entendeu? Então, assim, a prova vida que é uma escolha. Eu sempre, toda vez que a gente fala sobre isso, eu bato nessa tecla, é uma escolha. Se você tá onde você tá, foi uma escolha que você fez, ou você escolhe mudar, ou basicamente você vai olhar e falar assim, cara, tá bom, é desse jeito, vou seguir do jeito que tá e taca aquele pau. Essa autorresponsabilidade também serve para os clientes, tá? Os nossos pacientes. Eu costumo dizer que a minha utilidade como fisioterapeuta é dar 20% da melhora dele. Mas meus 20% serão 100% de esforço. Mas os 80% é com ele. É ele, exato. É ele que vai fazer o que está prescrito, é ele que vai se cuidar como foi indicado, é ele que não vai faltar a fisioterapia. Se ele não tiver essa vontade e essa disciplina de respeitar o processo, eu não vou conseguir. Então, autorresponsabilidade talvez seja a grande ferramenta de um gestor, né? Ninguém precisa me acordar às 5 da manhã não, irmão. Já tô acordando até aquele despertador. Ninguém precisa falar que eu não posso gastar. Ninguém precisa me falar que eu tenho que economizar. Ninguém precisa me falar que tenho que dizer não para minha família, para minha esposa e para meus prazeres. Que o prazer de pequeno prazo é um devaneio. Que você conseguir se limitar nesses pequenos prazeres vai te dar um grande prazer lá na frente. Então, eu acho, de novo, se autorresponsabilizar no meio de irresponsáveis vai ser muito difícil. Então, conviva com pessoas que você admira e modele. Porque é isso, você falou, você vê muita gente às vezes do seu ciclo ali acha comum, tá com cartão de crédito endividado, enfim, você acaba de algum momento ali achando aquilo ali normal, pô. É uma você vai achando normal, isso é uma loucura. A conversa, consegui mais um cartão. Porra. Eu tô quebrando o cartão. É muito, é isso, né? Eu acho que a natureza que você foi criado te moldou de uma forma impregnante que você vai sofrer para deixar de ser, mas vale a pena não ser o Fred da Taco. Sim. É dolorido não ser o Fred da Taco, porque eu já estava acostumado, já era um ambiente onde você talvez seja o melhor versão do Fred da Taco, e agora está recebendo crítica por estar em uma nova área, mas é natural da mudança. Você vai ter que mudar de ambiente, vai ser criticado nesse ambiente, vai achar esse ambiente hostil no primeiro momento, mas é só assim que a gente vai para uma nova fase. Das duas, uma, a gente vai fazer um podcast para contar a história do Fred da Taco, ou a pessoa que comentou vai ter que escrever aqui embaixo desse episódio contando a história. Então, eu vi quem era, foi um camarada que trabalhou lá também, foi vendedor da Taco também, ele entrou logo depois que eu saí, pô. Então, esse foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar com 17 anos para ajudar a pagar a faculdade. E aí, hoje que você está falando, por exemplo, eu comecei esse trabalho de falar sobre investimento para profissionais da área da saúde. Assim, falo sobre investimento para geral, para qualquer pessoa, né? Porque dinheiro é qualquer pessoa, mas como sou fisioterapeuta, acaba gerando uma identificação maior dos fisioterapeutas e profissionais da área da saúde. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso. E lá atrás eu me questionei, será que vale a pena eu fazer isso? E eu pensei, por que não ser o primeiro a fazer isso, né? Então, isso, assim, é difícil, porque falar sobre finanças, sobre investimento, Felipe também sabe disso, a gente acaba encostando nesse assunto sensível, né, que é finanças,
Então, sempre a gente leva críticas, né? Mas eu gosto das críticas porque me dá mais força. E o hater engaja, hein? Eu gosto. O hater é bem-vindo. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas eu não vejo nem como hater, eu vejo exatamente como isso, uma pessoa que marcou e ele olha, eu não sei a situação que essa pessoa tá hoje, mas assim, caraca, pô, o cara começou no ataque e aí, ó, cresceu, evoluiu, pô, será que eu também consigo? Será que eu também posso? É uma isso, pô. inspiração, sim, é uma inspiração. É isso, acho que a gente precisa olhar e pensar em ser inspiração para outras pessoas, assim como você assim, acredito que para muitas pessoas a gente tentar ser referência para outras pessoas também dentro do seu ponto de potência, né? Voltar um pouco atrás, vamos voltar lá quando você falou, lá com 21 anos, você falou sobre que você fez parte ali da construção, da faculdade e tudo mais. Você acredita que gestão deveria ser ensinada na faculdade? É crucial. Já tem algumas iniciativas no Brasil de gestão ser ensinado no ensino médio ou no ensino fundamental, na gestão financeira mesmo, Ótimo. o mínimo ali. Hoje meu filho voltou, né? Na minha época acho que era moral e cívico que falava essa parte de um pouco sobre cheque voador, cheque piscina, mas assim, meu filho hoje ele tá tendo educação financeira no colégio, mas porque um debate que a gente escuta muito, um embate que a gente vê muito no mercado, o pessoal fala assim, poxa, Felipe, seria tão importante se o que você ensina fosse falado na faculdade. Pô, Fred, seria tão importante se as pessoas falassem de investimento na faculdade. E fica essa dúvida. Será que realmente o que acontece hoje com o profissional é a falta da matéria na grade curricular? Será que realmente é isso que está acontecendo com ele? Eu acho que falta modelos, né? Nós temos professores seletistas felizes, isso é grave. Eu acho que a gente precisava de ter professores empreendedores que gostam de estar ali, fossem melhor pagos, porque eles são... A hora dele é cara mesmo, mas ele vai dar um impacto naquela turma. Eu acho que falta experiências reais de não só como tratar uma lesão, mas como montar uma clínica. Como... Que o cara tá dando aula, mas ele não montou uma clínica do zero para ensinar pro cara, né? Nunca. Ele trabalhou na clínica de alguém e não aprendeu, mas alguém montou e alguém pode ensinar com os erros e acertos do que é montar uma clínica. Então, ou uma clínica ou qualquer coisa, né? Um negócio, coisa, né? Ter isso. Eu acho que essa aula de gestão faria isso, né? O seu TCCzinho da aula ali é montar um business plan. Sem usar o GPT, tá? Sem usar o GPT. Sem usar o GPT. Ou melhor, o GPT. Eu acho que a coisa da tecnologia já era, irmão. Não, já está presente. Já era, vai estar presente. Mas o GPT por si só não é o suficiente. Ele é uma rota, né? Ele é um facilitador. Mas se você ficar nesse copy-paste... E, de novo, é a tal da autogestão, a autorresponsabilidade. Se você agora terceirizar essa nova sinapse que você poderia fazer para um GPT, você continua ignorante. Então, se esforce e só vai entrar na graduação esse tipo de conversa se a gente forçar. E eu sei que o que vocês estão fazendo aqui é quase um trabalho missionário, a gente falou de religião, né? Porque não dá grana no primeiro momento, né? Mas eu acho que ser referência é custoso mesmo. Amanhã eu seria feliz de um ecossistema que vocês estão presentes, de clínica a partir do zero, como fundar um curso livre, um curso de extensão, como montar seu podcast. Ninguém está vendendo o que não viveu. Exato. Que hoje a internet está cheio de... Pô, me pague para te ensinar a fazer do seu 0 a 1 milhão, mas eu nunca fiz. exato. Porra. É muito bom porque, isso que é forte. Ensina a ficar rico sem ser rico, né? É quase isso. Trouxe uma ponderação que para mim encaixa muito bem sobre essa questão de ter ou não ter gestão. É que, cara, falta essa ação da pessoa, né? Dela ir buscar, dela fazer, dela acontecer e ficar sempre botando para um lado e para o outro. Sobre essa questão de abrir, o pessoal fala assim, não abre a empresa porque a empresa é muito custosa. A gente teve aqui um contador num dos episódios que eu levantei essa bola para ele, assim, cara, se a gente olhar para toda a movimentação de governo, todo incentivo ele acontece para a empresa, ele não acontece para a pessoa física normal, para o autônomo. O autônomo ele vem hoje pagando muito mais imposto do que a pessoa física.
Aí cai o que você falou, que normalmente quem fala que abrir empresa é custoso é um cara que tá na CLT. Que nunca Que é abriu uma carteira empresa. assinada que nunca abriu uma empresa. O cara que fala que não vale a pena contratar nunca assinou uma carteira. Eu falo assim, como é que você quer ouvir a opinião de alguém que nunca fez? É assim, só dá pra eu falar que não vale a pena assinar uma carteira depois que eu assinei. Só dá pra eu falar que não vale a pena abrir uma empresa depois que eu abri. Que aí beleza, eu senti a água batendo. Fora isso, como você bem citou, não dá pra gente aprender com quem nunca fez. E a tendência é termos cada vez menos pessoas que vão te dar a dica que vocês estão dando aqui. O mundo dos negócios não é o mundo de flor, né? Então, as pessoas que estão com dinheiro, que estão no mercado, vivem num mundinho ali que não vai te abrir como conseguiu chegar ali. É difícil mesmo. Até abre, mas tem que pagar muito Tem caro. que pagar caro, é óbvio, porque é um business, e não é... E não tá errado. Não tá errado, entendeu? Eu cheguei até aqui, serei um facilitador da sua rota. Ou você pode chegar do ponto A do ponto B com o Waze, ou vai sozinho no mapas, entendeu? Abre o mapa na frente, vai ser assaltado no caminho. Então, acho que ter mais fisioterapeutas como vocês para ensinar jovens fisioterapeutas qual é o atalho. Acho que vocês, não sei se vocês têm um clube Fisiocash ou algo, uma comunidade, um A ecossistema. gente pode Entendeu? chegaremos lá, porque é isso, né? É isso. É quando eu falo isso dentro da mentoria dos investimentos, é o que eu falo, cara, eu tô ensinando tudo que eu errei e tudo que eu acertei. Então eu tô encurtando o teu caminho. Você pode seguir do zero sozinho, como eu fiz. Só que, pô, tem 6 anos que eu faço isso. Você pode ficar 6 anos tentando sozinho. Ou você pode estar ali comigo, e é isso que você falou, tem um custo. Então, o custo dos meus erros, dos meus acertos, da minha experiência. Principalmente dos erros. Exato, que, digamos assim, que é o que vale mais, né? Então, eu acho que é isso. Falta, o Felipe falou da questão da galera, não buscar muito, e você, como um neurocientista, sabe muito bem, né? Então, a gente tem muito ali a dopamina barata do celular, que é mais prazeroso, e aí pro cara sentar na cadeira e estudar um pouco sobre gestão financeira é muito chato, não Cara, tem efeito dopaminérgico nenhum, Tava né? lendo hoje que são 9h30 a média de um jovem adulto no celular, onde a maioria dessas Por mês? 9h30 Dia, pô. Tá, mano. Por mês, tá maluco? Não, pra dar uma aliviada, né? Tá maluco. Eu pensei semana, falei assim, não, vamos Não. jogar mais alto. E não é um problema estar 9h30. Não. 9h30 em dopamina barata. Sim. Porque se fosse 9h30... Só no TikTok ali, só passando Então, os vizinhos. do Pensa TikTok. hoje, galera, que daqui a... Quem tá vendo isso aqui em 2035, talvez o Instagram não exista mais. Instagram é um negócio que existiu, foi maneiro e hoje não faz mais sentido. Em 2035, viveremos em microcomunidades e acabou. Então, a Fisiocash vai ter ali seus 1.000 ativos de verdade, que não são só consumidores, é gente que está promovendo, se doando e recebendo. E é o que a gente está nesse papo já orientando. Acha logo o seu ecossistema, acha logo a sua tribo. E se essa tua tribo hoje está te levando a ser financeiramente aquém do que você gostaria, você não está morando onde você quer, não está nem perto disso, você não tem os bens que vão fazer com que a sua vida seja mais confortável, ou você não tem tempo, até tem o dinheiro, mas não tem tempo para usufruir dele, você está num ecossistema ruim, que vai consumir a sua saúde, vai gastar o seu telômero, você vai viver menos. Então sai dessa logo e vá para um ecossistema de cooperação. E eu falei aqui que é difícil entrar, né, nesse mundo de quem já fez, mas é difícil entrar. Uma vez lá dentro, há muita autoajuda, tá? A galera que mais se ajuda são os ricos. Rico ajuda rico. Cresce mais rápido, né? Cresce mais rápido, investe. Pobre ferra com aplica. pobre, rico ajuda rico. É isso. É quase isso. Dá até um título de livro isso. Tem aquela música famosa, né? De uma poeta famosa que o de cima sobe e o de baixo desce. É justamente por isso, porque as pessoas com dinheiro acabam potencializando, né? Somando as Pra quem potências. não conhece, procurei as meninas, analisando essa cadeia. As poetas famosas, né? Então é isso, porque o duro, juntando ali com o duro, cara, dependendo do duro que tiver ali, ele vai te puxar pra baixo. Mas se for um cara duro, mas tiver cabeça de gente rica, ele vai te puxar pra cima. Porque o duro, ele tá na escassez tão grande que ele precisa
de uma trégua. E essa trégua é o prazer rápido. Aham, Ele vai te chamar para beber, ele isso. vai te chamar para um churrasco, ele vai te chamar para gastar em algum lugar. Não vê a hora de chegar sexta-feira. Pra gastar. Vai gastar Que é dinheiro. um sexto, só a sexta é boa para ele. Exato. E a gente, eu me coloco nesse mundo, a gente está a fim de ter conversas profundas sobre a vida, sobre finança e montar negócio e ver uma casa abandonada e falar, meu irmão, isso aqui vira uma... Entendeu? Do nada, Vê só cifrão você em tudo, né? Começa a ver só cifrão em você tudo, vê, né? entendeu? E é isso. Aí eu levo para o lado espiritual, que eu respeito muito em mim, que é, se Papai do Céu soprou no teu ouvido o seu sonho, irmão, não espere que teu amigo, teu cônjuge, seu pai, ouça o que só você ouviu. Segue em frente. É normal ser tido como maluco. É normal Sempre. ser tido como alguém que arrisca demais, mas é sobre risco que é crescer. E depois que você tiver o resultado, você vai ser chamado de gênio. Vai passar esse de louco aí pra gênio, né? Teve sorte. Sempre acreditei. É a sorte É depois isso. de 10 anos. Sempre Bate nas tuas costas, você sempre acredita em E, você. de novo, é você que acredita no seu sonho, mas sozinho você não vai chegar, irmão. Não vai, isso aí é verdade. Se junta com gente boa. Eu já cheguei aqui sondando eles, o que eles querem fazer, que vocês gostam de quê. Porque amanhã ou depois uma oportunidade surge que eu não consigo, eu vou ligar para vocês dois e falar, meu irmão, vem, ou vice-versa. Sim, Renatão, com certeza. vem. Então, se você não conta seu sonho ou quais são as suas ferramentas, dificilmente também lá na frente você vai ser lembrado. É verdade. Renato, você tem alguma dica para o fisioterapeuta que quer empreender? Uma dica, assim, que ele consiga aplicar o mais rápido possível. Assim. Uma dica para quem quer empreender. Pense rápido em montar o seu próprio negócio, em ser dono da sua hora. Nem todo mundo é igual a você. Algumas pessoas venderão a sua hora para você. Então, se você for o que compra a hora de quem quer vender a hora, possivelmente você vai ser o que mais vai trabalhar no início da vida, mas terá mais conforto no final dela. Então, acho que empreender é fundamental. Como eu vou empreender? Gruda em quem empreende. Então, eu lembro do professor Alexandre Herculano, professor de bioquímica. A minha fama era puxa-saco do professor Alexandre Herculano. Na verdade, eu fui um puxa-saco de professores. E todos eles me abriram portas. Então, ande, ajude, seja útil a alguma pessoa que se admira, que amanhã a porta vai abrir. A lei da semeadura, ela nunca falha, mesmo que você não esteja consciente dela. O que você semeia, você vai colher. Então, semeia na vida de quem pode amanhã semear na sua vida. Acho que o dinheiro de verdade é uma consequência do trabalho, não vai vir de outra forma. Até mesmo aplicar direito, se juntar com pessoas que dão resultado no seu empreendimento, fazer uma equity num bom local, tudo isso deu trabalho. Então, não pense que a coisa virá sem ação, sem agir. Então, o fisioterapeuta que está começando, modele quem é um sucesso no que você acha que você pode ser um sucesso também. Não tenta sozinho não, que é mais difícil. Ótimo. Porque muitas vezes a pessoa julga o cara que tá lá, ao invés de perguntar como aquele cara chegou lá, né? Então, para ele é mole, mas não fala, pô, o que fulano fez para chegar lá? Como? Né? Às vezes é um bolo e um café, irmão. É ligar, Fred, toma um café comigo, irmão. Pô, de repente você vai demorar 2 meses para tomar um café com o cara, mas um dia você vai. E aquela meia hora de conversa eram 40 dias de sofrimento. Então, é isso. Eu já paguei almoço para pessoas que, irmão, só fiquei bebendo. Saí dali, o mundo se abriu. Então, esteja próximo de pessoas que vão mostrar um novo teatro mental para você, uma nova possibilidade de você ver o mundo. Isso custa dinheiro. Não dá para você só sentar numa mesa e tirar cheque dos outros. Tem que assinar o seu. Não, você tem que se tornar interessante antes de ser interesseiro, né? E que o networking é isso, né? É você, digamos assim, mostrar o seu valor
aquela pessoa tem um outro valor e esses dois valores somados, eles dão uma grande potência, né? Não adianta você ali só querer sugar a pessoa que o networking nunca vai ser genuíno, né? Nunca vai acontecer de verdade. Então, você precisa ter uma troca. Por mais que você não tenha ali o know-how para aquela coisa específica para ajudar o cara, você tem outras habilidades que provavelmente aquele cara ali pode precisar, né? Então, você precisa se tornar interessante para alguém, né? Nessa pegada, isso é interessante. Nessa pegada do que você citou, de não ter, né? Não é nem questão da importância de não ter fisioterapeutas hoje envolvidos na política. O que te motivou? O que motivou Renato de Paula a ir para esse caminho e vir candidato ano passado? Foi ano passado? Esse ano. É ano passado, já viramos o ano passado. A candidatura foi ano passado, ele foi ano passado, mas assumiu foi esse ano. O que levou o Renato a vir candidato? Ou não só vir candidato, mas se envolver tão ativamente. A vida do meu pai, eu falei do meu pai, mas ele faleceu com 1 ano e 3 meses de mandato. Então foi um cara realmente icônico para mim, nas escolhas de vida, na forma que lidou com gente, na forma que cresceu com o grupo. Então, meu pai, com mandato ou sem mandato, sempre teve muita gente dependendo do sucesso dele. E ele sempre dependeu de muita gente para ter sucesso. E eu via essa cadeia acontecendo. Meu pai, sem dormir, ele já estava até estabilizado, mas se ele não conseguisse tal posição, muita gente do grupo, e aí eu trago um texto do apóstolo Paulo, que ele diz que é na diversidade dos órgãos que se forma o corpo. Então meu pai podia até ser um cérebro, podia até ser uma mão, um membro importante, mas ele sabia da importância de cada órgão que às vezes a gente nem vê. E Paulo fala que os órgãos menos importantes precisam aparecer e os mais importantes estão escondidos. Então, estar na política me faz isso, ter essa sensação de grupo, que nem sempre é fácil. Às vezes eu quero matar 1, 2, 3, 10, né? Que você tá ali lutando e tem sempre um contra. A política me permite fazer, Fred, isso aqui, ó. Então, eu como fisioterapeuta, eu até ajudo alguém, mas é gota. A política me permite servir muito. O poder me permite servir muito. Então, saber que um cargo público, um cargo de gestão muda a vida de pessoas é gratificante demais. Então, isso serve para todo mundo, para um servidor concursado ou um político de mandato, você estar ali para servir. E se você não gostar de gente, não se envolva com política. Política, por princípio, é gostar de gente, ouvir gente, resolver problema de gente. Não dá para resolver todos os problemas, mas te permite ser mão de Deus na vida de muita gente. Se não gosta de gente, vira TI, né? Nada contra mas é assim, querendo lidar com pessoas, isso. Na verdade, assim, a gente fala muito do ambiente. Eu fiz a pergunta sobre o que te motivou e tudo mais, mas acredito que ao longo de todo esse podcast a gente bateu muito nessa tecla. O tempo todo a gente está se relacionando com pessoas, a gente está lidando com pessoas. A política, ela está presente o tempo todo. Gostei muito do exemplo da gota d'água. Era como eu me sentia como fisioterapeuta. Eu brinco com meus clientes que falam assim, hoje como consultor, né, já que eu só atuo como consultor estratégico, eu falo assim, cara, eu me senti exatamente como você falou. Eu como fisioterapeuta eu consigo atender o meu paciente. Mas se eu te ensino a gerenciar o seu negócio, eu te ensino a lucrar com o seu negócio, eu tiro a sua frustração, e você começa a cobrar gente, melhora o seu cliente, percebe que o meu trabalho não é mais só com o meu paciente. Eu estou atendendo o paciente do Renato, de tabela, do Fred, e eu começo a atender muito mais gente. Então eu começo a cumprir o juramento que eu fiz lá na faculdade, que era de atender melhor a sociedade. Perfeito. Então é muito isso. Então a política, ela não está só envolvida só na parte política, mas em todo o ambiente, que é isso, é lidar com pessoas o tempo todo, né? Isso que você deu exemplo da gota d'água me fez uma outra relação também, que é com o dinheiro, né? Que muita gente demoniza o dinheiro, né? E isso que você mostrou é um exemplo claro.
Com mais dinheiro, você consegue ajudar mais pessoas. Então, parem de demonizar o dinheiro, né? Pensa no dinheiro como um potencializador de quem você é. Então, se você tem mais dinheiro, você consegue ser uma pessoa melhor, consegue ajudar mais pessoas. Então, pare de pensar que o dinheiro é uma coisa ruim. Se é pra demonizar alguém, vamos demonizar o crediário, cartão de crédito. E que nem precisa ser demonizado, a dívida, ela bem gerida, ela é a sua aliada, tá? Eu tenho um excelente carro que não tá pago. E tudo bem. Sim. Eu fiz uma fatia real do quanto eu conseguia sustentar de dívida para ter esse excelente carro e morar numa excelente local do Rio de Janeiro, né? Tá dentro do meu orçamento. Então, acho que se endividar é uma realidade que não precisa ser Com demonizada, consciência, né? né? Não, a dívida inteligente. Dívida Com inteligente. consciência. É isso. Mas a não inteligente é aquela lá, daquela lojinha lá de fora. O pessoal compra na internet e tudo mais. É isso, é o Faz que... tic-tim no celular, Caraca, eu nunca é vi o essa lojinha que- faz tic-tim no celular das É o que a gente tá pessoas. falando, de autorresponsabilidade. As Uhum. pessoas precisam assumir a responsabilidade e parar com essa questão de se endividar, achar bonito se endividar. Quando você se endivida, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo É isso. e tem que ser uma dívida consciente, que você consegue assumir ali aquela dívida. Então, muitas vezes o empreendedor ele vai assumir dívidas pensando ali no teu negócio, como você falou, do carro. É um bem, é uma dívida que você assumiu e que você pode pagar essa dívida. Não é você usar o teu cartão de crédito enlouquecidamente e Uhum. Como se tivesse Assumir amanhã chega a fatura. assumir uma dívida ali do cartão de crédito que pode ali, os juros podem bater no ano mais de 400% e aí você não vai conseguir pagar essa dívida. Então, é você ser consciente com o seu dinheiro. Aí a E- pessoa paga o primo do cartão de crédito e não sabe como é que vai conseguir R$300 pra botar no investimento. Exatamente. Então, cara, Ela não entendeu, porque a gente recebeu uma mensagem num dos nossos cortes. A menina, foi um corte que ele fala exatamente sobre isso. Se você investir R$300 por mês, em 35 anos você vai ter 1 milhão e vai ter uma reserva aí pra você conseguir viver com mais tranquilidade. Uhum. Aí a menina fala assim, mas moço, como é que eu vou conseguir R$300? exato. E A basicamente pergunta acaba foi caindo essa, exatamente né? nesse cenário que a gente vê acontecendo muito dentro do mercado. Em todas as esferas, não é só a pessoa que está lá em cima, se ela não souber gerir, se ela não souber se organizar, vai cometer o mesmo erro que qualquer ser humano normal. E eu tô com 45, já tive 21. Então, chega, tá, gente? Não é? Uma hora, esses Uma hora você 35 quer anos aprender. é rápido. Então, investe logo, guarda logo, faz a sua carteira financeira o quanto antes. Confia, você vai ter que confiar em alguém. É igual o fisioterapeuta que um dia alguém confiou em você, dentre tantos outros. Uma assessoria de investimento, você vai ter que encontrar alguém que vai te ajudar, vai te orientar. Eu espero que te oriente bem. Tá aqui o Fred e o Felipe com as recomendações, que tem as dores do fisioterapeuta, né? Então isso é mais fácil de Exatamente. entender. É Identificar, a né? dupla perfeita. Eu faço sobrar, ele faz multiplicar. É isso, né? Pô, bom demais, hein, Renato? A gente, infelizmente, está chegando aqui na reta final do nosso episódio. Essa é a parte triste, né? Queria saber, assim, você, se você pudesse dar um recado ali para quem está assistindo a gente, para quem está assistindo, se pudesse dar um recado aí pensando em prosperidade, como essa pessoa pode melhorar de vida, independente se é fisioterapeuta ou não, tiver um recado final aí para deixar para a galera. Eu acredito que o ambiente te forja. Citando a Bíblia novamente, um amigo afia o outro amigo. Então, ande com alguém que te melhore. Esse é o único e seguro caminho para sua prosperidade, que não é só relacionado a finanças. Seja mais próspero como homem, modele homens que são prósperos. Seja mais próspero na sua saúde biológica, modele pessoas que cuidam bem da sua saúde biológica. Seja mais próspero na escolha do que comer, modele pessoas que comem melhor. Seja mais próspero como um pai de família, modele quem tem famílias bem cuidadas, ou como uma mãe de família. Então, saúde física, espiritual, emocional e financeira precisa de bons modelos. Essa é a minha dica. Sozinho vai ser muito mais difícil.
gente, cuida de gente, e ainda bem que a gente tem a gente. Sensacional. E é isso, né? Ande próximo de pessoas que já caminharam a jornada, já passaram pelas dificuldades, pra você não passar pela mesma dificuldade, né? Eu acho que, Exatamente. o grande aprendizado que eu tiro do que você disse é isso, ande com pessoas que já passaram para que você não precise passar pelas mesmas dificuldades, que o caminho vai existir. A dificuldade vai estar sempre presente no caminho, você pode escolher o caminho mais longo, mais tortuoso, mais dificultoso, ou buscar um Waze da vida que te facilite e leve até lá. Tem que escolher quem vai estar contigo nessa caminhada. Muito cuidado com quem vai escolher, né? Exatamente. Como o Renato citou aqui várias vezes, depois, quando acabar eu vou perguntar o nome, fazer a lista de todos os nomes que ele falou. Mas a gente vivencia muito esse no mercado, de pessoas, os falsos gurus, né? As pessoas que oferecem milagres, promessas, e você vai olhar a fundo o que está por trás. Porque hoje a gente vê a sociedade vivendo muito nesse cenário de aparências, né? Aparece ser uma coisa, mas por trás uma realidade totalmente diferente. Então deixa esse ponto para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Presta muita atenção. É importante você seguir, mas vá a fundo. Olhe realmente o que está por trás dessa mãe, desse pai, desse gestor, desse investidor, para ver se realmente ele está de fato fazendo aquilo que ele fala que você é capaz de fazer, né? Senhoras e senhores, esse foi Renato de Paula. Se você ainda não segue a gente aqui no canal, já clica aqui para seguir. Não deixa de dar o seu like aqui, dá o like aqui no vídeo, para você continuar também assistindo, ativa o sininho no Instagram para você receber nossos vídeos toda segunda-feira. Então, Felipe, tem um recado final aí pra galera? Eu tenho. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify. Como é que é a parada lá? Segue, compartilha, liga a sineta, dá a curtida. E a gente esqueceu de perguntar, Renato, como é que as pessoas conseguem te localizar? E salva também é importante. Renato de Paula RJ em todas as redes. Também tô em tudo, do Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Quai. TikTok, Quai. Renato de Paula RJ, me manda lá no direct, vamos conversar. Tem um clube que eu acabo de abrir esse ano, chamado Clube R1. Então é um clube de um ecossistema onde eu encontro os melhores profissionais de saúde, os melhores profissionais de finanças, os melhores profissionais de marketing, tá todo mundo ali. Então, se você quiser fazer parte desse ecossistema, também entra lá, Clube R1, que você vai receber todo dia as minhas dicas, as minhas inspirações, e a gente vai poder estar mais perto. Bom demais. Para você que está assistindo aqui a gente agora, deixa qual foi o seu maior aprendizado desse episódio aqui embaixo nos comentários, que a gente quer saber, a gente vai interagir com você, a gente precisa saber da sua opinião. Então, galera, um abraço e até a próxima. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Valeu!